irmãos e irmãs, outra vez chegamos a mais um momento de nossa meditação, nosso aprofundamento. Você que nos acompanha pelo programa Em Sintonia com Deus, aqui nos estúdios da rádio, sejamos muito bem-vindos. Você que nos acompanha também pelo canal do YouTube, no qual esta meditação será partilhada também, seja muito bem-vindo. Então, neste início de meditação, nos coloquemos em oração diante de nosso Senhor ressuscitado, vivo, que Ele nos ajude a empreender com sabedoria e na sua vontade tudo isto que nós nos propusemos a fazer, que Ele ilumine a nossa inteligência para que seja feita a sua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê discernimento, maturidade, sinceridade, sabedoria, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje, segunda-feira da 8ª de Páscoa, nós queremos continuar nesta festa, nesta alegria, na alegria do Cristo ressurreto, do Cristo vivo entre nós, do Cristo que dá sentido à nossa vida e inaugura a nova criação. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias nós fizemos memória da libertação dos hebreus, atualizando no mistério do Cristo, no mistério pascal do Cristo, toda a nossa fé. Aquela libertação ocorrida de forma histórica do povo de Deus, agora ela é reatualizada, redirecionada, revivida, pois é o Cristo, o nosso libertador, que nos arrancou da escravidão do pecado, inaugurou para nós um novo tempo de graça, escancarou as portas do céu pela sua paixão, pela sua morte e pela sua ressurreição, e nos deu outra vez o direito do convívio entre os santos. O jardim, a vida em Deus, outra vez nos alcançou. Pela obediência do Cristo Senhor, pela obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a Deus e em favor de nós, homens e mulheres, se entregou na cruz. Por este amor, nós podemos outra vez a termos intimidade. E o que foi que nós vivenciamos nestes dias? O que foi que nós celebramos neste dia? Primeiro de tudo, fizemos memória do povo de Deus, do povo escravo, do povo longe de seu Deus, do povo sedento de Deus, do povo que buscava a sua libertação. Libertação corporal, pois eram escravos no Egito. Deste povo que buscavam a sua libertação e que de forma memorável, até hoje, realizam os ritos de passagem. Este povo que nos abriu para nós cristãos as portas do entendimento da história da salvação. Os hebreus fugidos do Egito, os judeus, os hebreus protegidos e iluminados pela coluna de fogo, os hebreus que
transpassaram o Mar Vermelho. Prefiguravam já em nossa vida, em nossa fé, em nosso tempo, toda a nossa libertação, pois Cristo Jesus é a luz que nos ilumina, é a luz que ilumina o mundo. Cristo Jesus, por sua vida, por sua paixão, morte e ressurreição, faz com que nós transpassemos o mar vermelho do pecado no qual nos distanciava de Deus e nos insere, nos coloca, nos traz para a terra prometida. Foi isto que nós celebramos estes dias, sobretudo na vigília pascal. A noite de alegria para nós cristãos. E por que esta noite para nós é tão diferente? Porque é nela que nós experimentamos a vitória do Cristo. O Cristo que passa da morte para a vida. O Cristo que, ressuscitando, faz com que tudo aquilo que é dor, tristeza, desesperança, alcance um novo sentido. E assim nos vai ajudando o apóstolo São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, em vão seria a nossa fé. Esta é a nossa certeza, queridos irmãos e irmãs. Cristo vivo, sentado à direita de Deus Pai, pode, ao se oferecer a Deus, nos apresentar, pois em sua humanidade, toda a nossa humanidade está unida. O seu toque em nossa carne fez com que, outra vez, nós pudéssemos ser santos nele, com ele e por ele. Outra vez, queridos irmãos e irmãs, o céu e a terra voltam a estar unidos. Vejam como é bonito nós termos essa certeza da união do céu e da terra. E aqui eu trago para vocês, para todos nós, duas passagens bíblicas que falam desta alegria do céu por meio da pessoa de Jesus. A primeira nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 13, quando os anjos anunciam que o Verbo de Deus, a palavra criadora de Deus, encarnou-se, se encontra no meio dos homens para tocar a humanidade inteira. Os anjos que lá anunciam aos pastores se juntam a toda a corte celeste e cantam o glória da vitória, o glória da salvação. E depois ainda no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, versículos 40, quando Jesus está a caminho de Jerusalém para cumprir a missão diante de Deus, de salvar a humanidade por amor a Ele, por amor a Deus. Alguns fariseus vão dizer, incomodados com a alegria do povo que estendem suas vestes para que Jesus passe, que erguem seus ramos de alegria, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Alguns fariseus vão dizer: olha, este barulho todo, diz a eles que se calem. E Jesus vai dizer: se eu disser a eles que se calem, as pedras falarão. Ou seja, aquilo que é próprio de Deus acontece, o milagre acontece. É a alegria dos mensageiros de Deus. Outra vez, o céu e a terra voltam a se unir. É a terra que se faz alegre pela vida nova. A vida inaugurada na pessoa de Jesus. A vida devolvida pela ressurreição de Jesus. É neste novo homem, neste novo Adão, que a criação inteira, ela é inaugurada.
Assim como na primeira criação, Deus quis utilizar-se do ser humano para chegar à plenitude das obras criadas. Neste Jesus, um novo Adão, pode agora Deus alegrar-se, estar feliz, porque neste homem obediente, a culpa do primeiro que foi desobediente foi apagada. Cristo é a nossa alegria, é o amado de nossas vidas, o desejado de nossas vidas, como nos lembra o salmista, aquele a quem a nossa alma sentia saudade, daquele a quem a nossa alma clamava. Ele agora está entre nós. Ele vive, Ele nos toca, Ele nos salva. É este Cristo que ilumina as trevas do nosso pecado. É este Cristo, um novo Adão, que apagando a culpa da desobediência, tornando-se obediente até a morte de cruz, pode agora, diante de Deus, nos apresentar, pois nós somos os seus santos. Os seus santos que, tocados por Ele, podemos adorar a Deus. É este Jesus, o sumo pontífice, que constrói para nós, que se torna para nós a ponte que apaga o abismo da separação. É este Jesus que se torna a ponte para que nós possamos adentrar ao reino de Deus. É este sumo sacerdote que oferece o sacrifício único e definitivo, que nos torna lavados e purificados em seu sangue. É este Jesus, o Senhor da vida, que arranca da morte as chaves que aprisionavam toda a humanidade. É este Jesus que, ao se fazer homem, desce à mansão dos mortos para lá anunciar a alegria da salvação de Deus. O Cristo vitorioso, a luz do mundo, a nossa vida, o nosso céu é Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Cordeiro imolado que aparece no livro do Apocalipse, o Cordeiro como que imolado, vitorioso, que está de pé, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o nosso amor, é a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.